Olá, boa tarde, pessoal. Nós vamos iniciar no horário, mas o início aqui nós vamos fazer num passo mais lento para permitir que outras pessoas chegando um pouquinho atrasadas aqui possam pegar o conteúdo principal. Meu nome é Diego, então eu vou estar apresentando esse demo com o Fábio. Eu vou fazer só a parte de moderação para ele. E o demo vai ser passado pelo Fábio. Então, a ideia é um processo bem simples na apresentação de hoje. Nós vamos apresentar dois problemas ou duas solicitações de projetos que nós trabalhamos já, que a gente achou interessante compartilhar com vocês. E a partir desse esboço de problema, nós vamos explicar rapidamente qual foi a solução que nós achamos e como isso foi implementado, nesse caso aqui, com o Azure Databricks. A sessão vai durar no máximo 1 hora e a gente vai ter um espaço no fim para perguntas. Então, esse aqui é o nosso planejamento. Dois demos bem rápidos e, no fim, uma sessão para perguntas e respostas. Então, antes de a gente entrar no conteúdo, eu só queria levantar aqui para o pessoal que faz parte do grupo, que sintam-se à vontade para propor qualquer tipo de pauta. Obviamente, você pode propor um assunto que esteja interessado ou até um assunto que você gostaria de fazer um demo e compartilhar algum conhecimento. Então, o grupo é aberto, né? Obviamente. Mas se for um assunto mais específico, a gente pode usar nossas redes de contato no Brasil e no Reino Unido para trazer alguém especialista para passar um case aqui para vocês. Bom, Fábio, eu acho que eu vou passar para ti para começar a explicar aqui a questão dos cases, né? Iniciando com o primeiro deles aqui. Deixa eu passar a tua câmera. Ok, Fábio, tá contigo? Tá ótimo, beleza, Diego, obrigado aí. Boa noite, aqui estou em Londres aqui, então aqui já é noite, 9h30 da noite. Mas boa tarde ao pessoal do Brasil. A ideia aqui desse demo de hoje que eu queria passar para vocês foi um projeto que eu atuei até e foi proposta uma solução e até hoje ele está sendo desenvolvido, ele é um produto, então ele está sendo desenvolvido cada dia mais. Qual é a ideia aqui desse projeto? Esse projeto foi criado por uma área de segurança de uma grande empresa internacional que tinha necessidade de, através do consumo de diferentes logs, diferentes feeds de dados, tinha necessidade de conseguir identificar quando que uma configuração, vamos dizer assim, de certa forma relevante para alguma das ferramentas que existiam na empresa, foi trocada, né? Por exemplo, vamos falar sobre, poderia ser o exemplo do Exchange. Quando alguma configuração do Exchange houve uma troca nessa configuração e que tipo de troca e em alguns momentos também se identificava o que foi trocado e do valor antigo para o valor novo, esse tipo de coisa. Então, toda vez que o sistema detectava isso, ele gerava um alerta, né? E esse alerta ele fluía dentro de uma arquitetura, chegando em Power BI. Hoje em dia ele chega também em alerta em canais do Teams ou através de e-mail. Então, isso, imaginando uma organização onde é que existem, vamos dizer assim, mais de uma dúzia de ferramentas, gerando logs sobre outras ferramentas, e essas ferramentas, a grande importância de que uma troca de configuração em uma dessas ferramentas poderia gerar alguma vulnerabilidade dentro da empresa ou mesmo abrir alguma brecha para que a empresa fosse afetada. Então, a ideia dessa plataforma, se puder passar adiante, Diego. A ideia dessa plataforma foi desenvolvido um fluxo de dados, né, onde é que a gente está consumindo dados através de diferentes agentes de ingestão de dados. Esses dados, eles saíam desses agentes de ingestão e eram colocados dentro de um storage account, onde é que a gente tem uma área de landing.
Essa área de landing, a gente está recebendo dado não estruturado, JSON, CSV, arquivo de system log, diferentes tipos de arquivos, e a gente faz uma transformação desses dados para padronizar tudo em Parquet, em arquivos Parquet. Então, a gente passa esses dados de landing para staging. Nesse ponto todo, a gente está usando o ferramentário Azure. No caso aqui, a gente está usando... Nas funções, a gente usa functions, Azure Functions, e nessa transformação de landing para staging, a gente usa o Data Factories, então, funcionalidades padrões do Data Factory para fazer essa transformação. E a partir daí, do staging, a gente usa Databricks, um notebook do Databricks, conectado numa library Scala, que foi desenvolvida e customizada para o projeto, que faz um parse desses arquivos, desse volume grande de arquivos, em busca de padrões ou de trocas, ou de padrões dentro do log que simbolizam que alguma configuração foi trocada naquela determinada aplicação que está sendo monitorada. Esses dados, depois de ter rodado no Databricks, o resultado que o Databricks entrega ele manda esses dados, esses eventos dessas, vamos dizer assim, dessas regras, essas violações que foram identificadas, ele manda esses eventos para um Event Hub, e daí ele segue para dentro do Event Hub, depois ele sai do Event Hub, vai para uma database, a gente tem um tabular model, que está aplicando algumas regras sobre esse dado, que já está tratado, e apresenta ele no Power BI. Esse dado também, só para falar, ele é salvo depois do staging, depois que a gente roda o Databricks, a gente salva o resultado do Databricks numa área de curated, um folder de curated dentro do Blob Storage, para manter esse dado. Então, aqui embaixo tem umas figurinhas só, mas eu vou explicar um pouquinho mais em detalhe depois. Mas a gente usa uma biblioteca em Scala, usando o IntelliJ para criar essa biblioteca. Por que a gente usa uma biblioteca externa e não usa Databricks diretamente? É porque a gente está envolvendo, esse projeto envolve uma série de regras que foram criadas dentro usando o código Scala, e se a gente não tiver uma boa forma de testar essas regras, usando, por exemplo, teste unitário, a gente pode incorrer facilmente em erros ao mudar alguma regra ou tentar atender algum requisito e acabar desatendendo outro requisito. Então, é muito importante existir teste unitário, nesse caso, nesse tipo de projeto, para poder realmente, numa hora de debug, numa hora até de subir uma nova versão, ter a tranquilidade de que o que tu está subindo não está corrompendo nada do que tu já tinha, já tinha desenvolvido, e tu vai manter a estabilidade da plataforma como um todo. Diego, como é que está indo aí? Tu está achando que está ficando claro ou mais ou menos? Tu que pode dar o feedback aí. Não, eu acho que está claríssimo, Fábio. Se alguém tiver alguma dúvida, até enquanto o Fábio está falando, pode ir postando aqui, tem o Live Event Q&A, eu vou tentar responder, e se eu não conseguir responder, eu vou levantar essa questão para o Fábio. Só um ponto a levantar, toda a preocupação desse case aqui é de ter controle total sobre as ferramentas, de impedir, inclusive, que um administrador do Exchange vá lá e mude, por exemplo, o tamanho mínimo de senha. Tá? Então, essas modificações, elas estão detectadas para justamente aumentar o nível de segurança. E, obviamente, quando a gente passa a pensar numa empresa com cerca, nesse caso aqui, com mais de 50 mil computadores conectados, um controle desse é fundamental. Então, todo o objetivo aqui é reduzir a vulnerabilidade que poderia ser gerada por uma modificação numa configuração de um desses sistemas que são críticos, Como os sistemas de antivírus, de e-mail, de comunicação, enfim, toda essa parte de segurança. É isso aí, Diego. Diego, se tu pudesse, então, agora compartilhar a minha tela aí. Uhum. Não sei se já estamos compartilhando. Eu acho que tu tem que compartilhar do teu lado, né, Fábio? Não, acho que tu pode só enviar minha tela para compartilhamento. Tu não consegue fazer isso. Não, mas só um pouquinho. Vamos ver. Vamos ver se agora vai. Aí vai. Deixa eu ver aqui. Beleza. Tu tá vendo minha tela aí, Diego? Agora sim, só um instante. Tá ok.
Ótimo, beleza. Então tá, pessoal. Pensando assim, a ideia aqui, claro, eu não posso mostrar o produto aqui como um todo e todo o ferramentário do produto, mas a ideia aqui que eu estou trazendo para vocês eu fiz uma extração dele, de um pedacinho do produto, para a gente mostrar aqui como é que ele funciona. Claro, usando um ambiente de teste, usando dados de teste. Então, a ideia aqui que eu queria mostrar para vocês que aqui a gente tem um storage account. Eu criei um storage account para nós, para essa apresentação. Isso já existia também o próprio produto trabalha com storage account. A gente tem uma área de landing nesse storage account. Essa área de landing aqui, a gente tem uma pasta, por exemplo, para o Exchange, onde é que a gente está recebendo dado particionado day by day, né? Todo dia a gente está recebendo um arquivo JSON. Esse arquivo JSON, para vocês terem uma ideia, é um arquivo mais ou menos tipo assim, com diversos tipos de entrada, né? Não é uma entrada padrão, a gente tem diversos tipos de entrada. Ele não é um arquivo estruturado, ele é semi-estruturado, existe uma estrutura, mas existem estruturas alinhadas que trazem mais dados. Aqui é tudo dado genérico, fictício, não é nada de produção nem nada. Então, a ideia é que a gente teria que fazer um parse desse arquivo aqui, essa ideia que a gente quer fazer no Databricks, né, fazer um parse desse arquivo aqui para que a gente possa identificar algum tipo de violação, tá? O que eu vou buscar aqui, esse é um arquivo que ele está relacionado ao Exchange. Isso não importa muito, mas o que a gente está buscando aqui no Exchange existe uma forma de tu configurar regras de transporte, vamos dizer assim. Dentro do Exchange, na configuração geral do Exchange, tu consegue lá configurar uma regra de transporte que vai dizer que um e-mail que chegou de determinada caixa seja enviado para outra caixa automaticamente, sem tu estar criando essa regra dentro de cada caixa de e-mail, né? Então, tu poderia estar criando essa regra no top level lá em cima e daqui a pouco desviando e-mail. Então, tu imagina se uma grande organização tem esse tipo de configuração trocada, às vezes até por um usuário interno ou alguém que conseguiu conseguiu elevar alguma permissão e conseguiu acessar esse tipo de interface, né? E está daqui a pouco criando uma forma de redirecionar todos os e-mails para uma outra caixa, né? Então, seria um grande problema de segurança para a organização. Então, a ideia aqui é que a gente tem esse arquivo aqui na área de landing. Então, vamos dizer assim, a gente está na área de landing. Eu vou passar aqui para o Databricks. Então, a ideia aqui é que eu criei um notebook aqui, onde é que está ligado aqui um cluster. Eu criei um cluster aqui para nós, esse cluster main. Eu vou começar mexendo no notebook, claro, eu já mexi nisso antes. A ideia é que a gente deixe isso aqui ligado para não ter problemas, porque cada vez que você sabe, né, que se liga um cluster demora um pouquinho, então a ideia é que a gente não tenha esse tipo de problema aqui na apresentação. Mas a gente a ideia é trabalhar um notebook para tentar resolver esse problema, né? Então a gente começa instanciando algumas bibliotecas do Spark para poder lidar com o data frame, né, que a gente quer fazer. A gente vai fazer um loading do nosso data frame, bem simples. Esse data frame aqui a gente está definindo algumas variáveis aqui em cima também. Então eu estou definindo aqui em cima qual é a minha área de landing, onde é que está o meu landing, né, a minha partição, onde é que está meu staging, onde é que eu vou gravar o dado como parquet, porque nesse notebook aqui eu estou fazendo a transformação junto com ele, tudo junto no mesmo local. Para ficar mais tranquilo para vocês entenderem aqui, mas na ferramenta em si isso aqui não é feito aqui dentro do notebook. E eu tenho uma área final de curated, tá? Todo mundo segue a mesma partição, só troca os nomes dos arquivos. Então aqui eu defino minhas variáveis, eu estou lendo ali em cima, né, dessas variáveis aqui em cima. Estou definindo elas aqui, fiz essa importação e eu vou fazer o meu loading, fazer o loading do primeiro data frame para da minha área de landing, né? Então, o arquivo chegou lá, estou fazendo o loading daquele arquivo JSON. Ele está lendo aqui, bom, fechou, ele leu aqui para nós, né? Poderia vir aqui, se quiser dar uma olhada no dado, poderia dar um display df exchange logs. Ó, tá chegando esse dado aqui, né? Tem diversas colunas e tudo mais, então esse é o dado que a gente está recebendo aqui. Seguindo aqui, eu vou fazer uma transformação simples. Eu só estou pegando o arquivo que eu tenho, meu data frame, na verdade, que eu carreguei antes ali, e eu vou salvar ele no formato Parquet,
para ficar na minha área de staging, né? O certo, claro, aqui é tu tá fazendo algum trabalho de transformação de dados, às vezes alguma normalização, né? Principalmente com colunas de data, ou até outras colunas que tem algum caractere especial, alguma coisa assim, a gente faz esse trabalho aqui na transformação para salvar um arquivo em staging que seja viável do resto da plataforma trabalhar. Então, vou só executar aqui. O meu é bem simples, eu não estou fazendo nada, na verdade, eu só estou salvando ele em staging, só para a gente ter o parquet. Se a gente for observar lá no nosso no storage account agora, eu vou ver lá o meu storage account, eu tenho a minha área de staging aqui, e já está aparecendo o meu arquivo aqui. Ó, eu estou na área de staging, 2020, 12, 16, já está aparecendo meu arquivo parquet aqui, minha pasta, né? Um parquet não é um arquivo só, é uma pasta. Então vamos seguindo. Eu tenho meu arquivo na área de staging e aqui eu vou fazer um processamento muito simples, só para vocês terem uma ideia, tá? Mas a ideia aqui não é que a gente fale muito sobre como fazer o processamento em si do arquivo, porque isso vai depender de arquivo para arquivo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é como é que a gente trabalharia depois disso aqui, botando dentro de uma biblioteca do Scala e fazendo algum teste para poder criar mais regras, né? Daí fica a critério de cada um, depois no seu dia a dia ou na sua necessidade, criar uma lógica aqui para poder entender melhor ou poder fazer um parse melhor desses arquivos, né? Mas eu estou fazendo uma coisa muito simples, eu estou lendo esse arquivo aqui do parquet agora, do staging, né? Que a gente já está na área de staging, e eu estou fazendo um error aqui só para dizer que eu quero procurar os registros que tenham a coluna record type 1, and operation new transport rule. So, é isso que eu estou buscando dentro do arquivo, tá? Vamos dar uma rodada aqui só para mostrar. Ó, eu acho que deixa eu até, vamos só voltar aqui rapidamente, a gente vai dar um count aqui em cima. Nem precisa aqui, ó, a gente já está com umas 60 linhas mais ou menos nesse arquivo, então das 60 linhas que eu tinha naquele arquivo, eu estou conseguindo extrair, tem 2 linhas que me interessam, que são 2 linhas que são da operação New Transport Rule e do Type 1, tá? O que essa plataforma que a gente estava falando está fazendo nesse momento? Ela iria fazer nesse momento, ela vai salvar esse dado no Created, e daqui para frente teria um outro step dessa plataforma que estaria mandando esse dado dessas 2 linhas que foram identificadas para um Event Hub, e assim ele estaria sendo trabalhado adiante. Tá? O exemplo que a gente está dando aqui é um exemplo muito simples, né? A ideia que eu quero mostrar para vocês é que depois que vocês fizeram, vamos dizer assim, que tu trabalhou o teu Databricks, tu fez um monte vamos dizer assim, que tu cresceu essa tua lógica aqui, daqui a pouco tu tem 6 regras, 10 regras, vamos dizer, e esse teu notebook vai começar a ficar difícil de trabalhar. Porque se tu mudar qualquer coisa, daqui a pouco tu teria que testar para ver, não, mas o meu arquivo que eu tinha inicialmente, se eu processar essas regras, eu vou ter a mesma saída que eu tinha antes, né? Como é que eu consigo garantir? E a melhor forma que a gente poderia ter aqui é trabalhar com teste unitário, né? Mas como é que eu trabalharia com teste unitário dentro do Databricks? A ideia nesse caso é a gente usar uma biblioteca externa, usando o IntelliJ, criando um projeto Scala dentro do IntelliJ. Eu vou mostrar para vocês esse projeto, depois a gente pode, até se o pessoal quiser, eu posso disponibilizar o projeto de repente no Git para vocês, para de repente pegar como base, né, para começar a trabalhar. Mas a ideia aqui é que eu criei um projeto muito simples aqui. Esse projeto aqui é o Databricks Tools Sleep. Eu tenho 2 métodos aqui dentro, um que é o SendMail, que é só um testezinho, só para dizer que a gente tem esse método mesmo, só para exemplificar, e tem o Transport Rules. O Transport Rules eu peguei, se vocês lembrarem dessa tela aqui, eu tinha feito um filtro na linha 5 aqui, que eu estou filtrando esse para mim chegar no meu data frame, meu resultado que eu quero, que é os 2 registros que eu tenho que extrair daquele meu data frame inicial. Eu estou pegando essa parte aqui desse código e estou levando aqui para dentro da minha biblioteca. Tá, então eu estou trazendo esse aqui nesse código aqui, eu estou recebendo, é um método, eu estou recebendo um data frame, e aqui dentro eu consigo trabalhar da mesma forma, consigo fazer o data frame, eu estou usando Scala aqui, né, então eu estou usando a mesma linguagem que eu estou usando aqui no notebook, eu estou usando lá dentro. Então é a mesma linha, vamos dizer assim, que eu estou trazendo aqui para dentro, e esse meu data frame, o que ele vai fazer? Esse meu método, o que ele vai fazer? Ele vai receber o data frame inteiro e vai filtrar pelas minhas 2 linhas. Tá? Muito simples, que nem eu falei para vocês antes.
que mais eu posso fazer aqui dentro? Qual é o benefício, o real benefício disso aqui? É, que nem eu falei para vocês, trabalhar com teste unitário, tu ter essa tranquilidade de trabalhar com teste unitário. Como tu pode fazer isso? Dentro de um projeto do Scala, aqui dentro do IntelliJ, tu consegue criar testes unitários aqui dentro. E aqui dentro, por exemplo, eu tenho dentro do arquivo de resources, eu criei uma cópia do meu arquivo. Vamos dizer, pode ser uma extração, não precisa ser o próprio arquivo que tu tenha, vamos dizer, um arquivo real de dados, mas aqui eu estou colocando o mesmo arquivo porque é só teste. Mas eu tenho um arquivo que eu conheço, vamos dizer assim, que é uma fonte de dados que eu conheço e sei vamos dizer, quantas regras, quantas vulnerabilidades eu vou encontrar aqui dentro. Como é o mesmo arquivo, eu sei que eu vou encontrar duas. Então aqui eu criei uma rotina de teste. Essa rotina de teste aqui, ela vai estar executando esse meu método aqui, que é o filter new transport rule. Ele vai estar executando o meu método e fazendo uma verificação do retorno, fazendo um assert aqui, dizendo, ó, ele está verificando, fazendo meu método e no final ele vai trazer um resultado, né? E esse resultado eu vou contar quantas operações eu tenho dentro do resultado, e tem que dar 2. Se der 2 é porque o meu código está certo, o meu arquivo está certo. Então, nesse caso, tu poderia vir aqui e só rodar esse teste. Se a gente der um run aqui. Então, vocês já estão vendo aqui que está dando, que deu certo. Pô, já estou perdendo a emoção aqui, Diego. Deixei tudo à vista aqui, não deu emoção. Bom, o meu Scala aqui tem eu não sou o mestre do IntelliJ, então eu tenho alguns probleminhas na minha instalação do IntelliJ que sempre me dá alguns erros relacionados ao Hadoop, mas não tem nada que vai implicar nesse teste aqui, ou nisso que eu estou fazendo aqui. Então, aqui ele rodou meu teste. Se eu fizer aqui minha esquerda, aqui ele está dizendo, aqui é o resultado do meu teste. Ele rodou e ficou tranquilo. Eu estou verde. Então, quer dizer que a minha biblioteca está ok, de acordo com o que eu espero que ela funcione. Como é que funciona isso aqui? O que eu faço depois com essa biblioteca? A ideia é que tu vai montar um pacote, tu vai executar um pacote aqui, criar um pacote, aqui no caso eu estou usando Maven. Eu vou criar esse pacote. Esse pacote ele vai criar um arquivo jar na minha máquina. E o que eu vou fazer? Com esse arquivo jar, eu vou vir aqui no nosso Databricks de novo. Vou vir no cluster. Eu tenho 2 clusters aqui para o outro demo. Esse cluster main aqui. E eu vou estar taxando essa biblioteca aqui dentro do cluster. Claro, ela já está taxada aqui porque, que nem eu falei para vocês, toda vez que tu taxa uma biblioteca, tu precisa, se ela já existe, tu precisa reiniciar o cluster. Se ela não existe, tu até pode manter o cluster ligado, que ele vai atachar e vai funcionar normalmente. Mas eu atachei essa biblioteca aqui. E isso vai fazer com que os métodos que eu defini naquela biblioteca vão ficar disponíveis aqui no meu notebook. Claro, infelizmente não existe IntelliSense ainda aqui no notebook, então tu tem que saber o nome do teu método. Eu vou só mostrar para vocês aqui, então, nós temos essa parte aqui que eu vou ter que só instanciar a minha biblioteca. Deixa eu só pegar um código aqui que eu deixei na mão. Eu vou fazer uma chamada a mais aqui para chamar minha biblioteca. Então, é a Exchange Transport Rule. Então, ele carregou, ele está lendo o arquivo, esse que eu montei aqui para o nosso teste. Então, essa é minha biblioteca externa. E eu vou fazer a chamada do método aqui, que a gente fez. Então, eu vou vir aqui na minha área de processamento, na hora que eu estava processando, eu vou comentar isso aqui, porque era o filtro que eu estava fazendo, né? E vou fazer a chamada do meu método. Ao invés, vou chamar Transport Rule, Filter New Transport Rule, e vou passar para ele, para o método DataFrame, que eu tinha recebido aqui em cima, que é o DataTrans. Vamos só mudar aqui. DataTrans. E vamos rodar agora e crer que vai dar certo. Ó, ele está rodando o meu notebook, agora ele está indo para dentro da biblioteca. Não tem nada a ver, ele vai ser rápido igual, essa biblioteca Scala vai ser rápido, tão rápido quanto o teu notebook aqui, é só a primeira vez que ele acessou. Então ele já rodou aqui, eu já estou dando um filtro, ele já está mostrando aqui, ó, eu tenho meus 2 resultados. Então o que está acontecendo? É o meu mesmo código que estava rodando aqui no notebook, está rodando dentro da minha biblioteca e permitindo ainda que eu possa fazer teste unitário. Então essa era a ideia desse demo aqui inicial, que era o primeiro demo de hoje, que era mostrar como usar uma biblioteca do Scala. Eu confesso que o IntelliJ não é a ferramenta mais amigável, pelo menos para mim. Aposto que deve ter vários membros da comunidade aí que têm mais familiaridade com o IntelliJ, propriamente com Java também, então podem ter mais facilidade de trabalhar com ele.
mas é realmente muito bom tu ter a capacidade de poder usar uma biblioteca externa dentro do Databricks, porque se tu só começar, tu pode vir aqui prototipar teu código, fazer notebooks e fazer várias coisas, mas no momento que tu precisa começar a ter códigos maiores e, vamos dizer, mais robustos, ou até compartilhar códigos com outros colegas, ou outras áreas da organização, vale a pena tu começar a pensar em ter bibliotecas, ter um processo de CI/CD dessas bibliotecas. Isso aí também eu não comentei, mas a gente não abordou aqui, mas a gente consegue fazer um CI/CD para poder entregar essa biblioteca automaticamente dentro dos clusters, atachá-la automaticamente dentro dos clusters e fazê-la ficar disponível, né? Assim que tu fizer, por exemplo, um commit no teu código, tu consegue fazer um start disso e fazer esse delivery lá nos teus clusters e ter isso aí totalmente automatizado, né? Então, realmente, eu acho que não sei, Diego, o que tu acha disso, mas eu acho que realmente é uma das potencialidades aí do Databricks, né? Eu acho que um ponto importante, Fábio, seria o porquê do Databricks nesse caso, né? Ou seja, a gente está trabalhando com um projeto lá no IntelliJ. Qual é a importância do Databricks nesse caso específico, né? Por que o Databricks foi escolhido como a solução para esse projeto? Tá, aqui nesse caso, acredito, Diego, tu pode me corrigir, mas acredito que pelo volume de dados, né, e pela integração dentro do pipeline de processamento de dados, por exemplo, dentro do Azure, a facilidade de tu integrar ali dentro do pipeline do Azure e a capacidade de lidar com grandes volumes de dados, eu acho que esse é o grande benefício de estar usando o Databricks aqui, né? A biblioteca IntelliJ, ela só é, vamos dizer assim, uma muleta aqui para tu usar e poder organizar melhor o teu código, testar ele e deixar ele mais confiável. Perfeito, adicionar alguma coisa? não concordo contigo, Fábio, acho que esse foi o ponto, né, porque esse exemplo que tu mostrou, usando o arquivo de teste, né, a gente tem que pensar que uma situação real, a gente vai ter gigabytes de dados chegando de cada plataforma por hora ou por dia. Exatamente. Uma empresa grande dessa, ela vai ter dezenas de plataformas gerando esse tipo de log. Então, o que a gente quer aqui é uma forma rápida de ler aquele volume de dados e gerar aquelas 2 linhas, 3 linhas, que são realmente o que importa para eles aqui, que vai cair lá dentro do Curator, né? Isso, perfeito, exatamente. Fábio. Ótimo. Vamos seguir para o segundo demo? Isso, vamos seguir para o segundo demo, que eu acho que a gente está no time. Tá, ok. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Se o pessoal tiver alguma dúvida e quiser também, eu precisar algum dia um help aí para mexer no IntelliJ, o que a gente puder ajudar. Só um minuto, Fábio. Take your time. Consegue parar de compartilhar, Fábio? Consigo, claro. Não sei porque ele não deixou eu jogar a minha tela por cima da tua. Vamos ver se agora vai. Agora estou vendo, Ok. Então tá beleza, vamos seguir aqui. O nosso segundo demo é um demo para falar sobre um projeto que a gente, depois eu compartilhar os dados aqui na comunidade também para vocês poderem baixar um projeto, mas é um projeto que foi criado por um dos nossos parceiros, não parceiro da comunidade, desculpe, um parceiro da empresa que eu trabalho, mas eles criaram um projeto para trabalhar para permitir data protection, né? Por que foi criado esse projeto? Porque desde 2018 tem uma lei aqui na Europa, que é a GDPR, que está escrito errado até ali, de DRP, é GDPR, mas tudo bem, foi um erro de grafia, que exige que as empresas tenham cuidado com os dados dos seus usuários, né? Que tenham cuidado, por exemplo, quando tu entra tu faz um cadastro em algum lugar, tu bota, vamos dizer, tua data de nascimento, tu bota a tua sexualidade, tu bota outras informações da tua pessoa, e daqui a pouco esses dados estão sendo simplesmente expostos ou estão sendo mal geridos, né, e podem estar sendo acessados por outras pessoas que não tenham, vamos dizer assim, com boas intenções, né. Então, a ideia do governo aqui, e é uma ideia mundial já que existe hoje, é de se cuidar mais dos dados das pessoas. Isso eu estou falando de uma forma bem leiga, eu também não sou especialista na lei, é o que eu entendo.
Essa GDPR, ela prevê aqui na Europa que uma empresa que seja multada por isso, ela tenha uma multa de 4% do faturamento, então uma multa gigantesca. E no Brasil, uma lei muito semelhante está em vigor desde junho desse ano, que é a LGPD, e ela prevê uma multa de 2% do faturamento. E em casos conhecidos, já tem um caso conhecido que é o da British Airways, que foi multado em 204 milhões de euros em julho de 2019, por estar deixando dados de usuários sendo não é nem vazado, é dado aberto, vamos dizer assim, né? Então, foram afetados mais de 500 mil usuários da British Airways. Então, a gente pode ver que existe um mercado absurdo em volta disso, se criando, para realmente proteger dado, para que as empresas tenham cuidado com o dado, tanto para que ele seja exposto externamente, quanto exposto internamente também. Que muitas vezes algumas pessoas podem estar vendo algum tipo de dado que elas não têm a competência para ver aquele tipo de dado. Por exemplo, daqui a pouco tem uma outra área de uma empresa que pediu a tua idade e tem uma outra área que não poderia estar vendo a tua idade e ela está vendo. Então, cuidados desse sentido. No mercado hoje existem diversos produtos soluções grandes, bem caras, de larga escala. E a grande questão que a gente coloca aqui, que até esse pessoal que criou essa biblioteca coloca, é que esse tipo de produto, mesmo que a empresa invista uma cifra gigantesca para comprar um tipo de produto desse, ela não vai estar se eximindo da responsabilidade sobre o que o produto vai fazer ou como ele vai ser aplicado. Então, a ideia desse pessoal, isso aí foi até essa biblioteca foi apresentada no Databricks Summit, que teve aqui na Europa em mês passado. Então tem um videozinho, eu também vou postar o vídeo para vocês, ele está em inglês, mas vale a pena também dar uma olhada no original do pessoal, aqui vai ser só a minha visão, né? Então lá o pessoal tem um original que está bem mais completo. Mas pode seguir, Diego, passar aqui. Aí, qual é a ideia aqui? A gente montar uma solução de proteção de dados usando o Databricks. E por que se coloca isso? Por que a gente está querendo usar Databricks ao invés de comprar algo de mercado ou usar outra ferramenta? Uma das coisas é que o Databricks ele está integrado já no pipeline de dados do Azure, por exemplo, a gente consegue facilmente criar um pipeline no Data Factory, fazer functions para ingestão de dados e daqui a pouco está chamando o Databricks e usando o resultado no Event Hub e assim vai. Então a gente consegue integrar ele no pipeline de dados. A gente tem controle do ciclo de vida dos dados, então a gente consegue ver como é que ele anda, né, dentro do Databricks, passando, por exemplo, de landing, staging, curated, a gente consegue ter o controle do dado. E a gente consegue facilmente suportar algumas funcionalidades que poderiam ajudar uma empresa a atender as leis, tanto a lei europeia quanto a lei brasileira, que seria, por exemplo, seria pseudo-anonimização, tá ruim, mas seria a ideia de simplesmente anonimizar um dado, mas de forma que ele possa ser reversível. Tu tem que anonimizar ele, mas tu pode reverter ele. Vamos dizer, uma outra plataforma em algum momento pode reverter. O que é anonimizar um dado? Por exemplo, eu tenho uma lista lá de cartão de crédito e tem o meu nome, Fábio, naquela lista, e eu não posso mostrar Fábio naquela lista, tem que mostrar outro nome. Eu não posso deixar Fábio lá, porque senão se alguém acessar aquela tabela ou aquele arquivo, vai poder estar descobrindo que meu nome está vinculado àqueles dados, né? Então, tem que anonimizar esse dado. Mas, de certa forma, daqui a pouco, vamos dizer, o setor financeiro da empresa precisa voltar a isso. Então, por isso que eles colocam aqui pseudo-anonimizar, porque tu vai criar uma tabela auxiliar para poder anonimizar esse dado e depois, em algum momento, no futuro, se necessário, poder voltar ao dado original. Lembrando que aqui a gente está sempre falando de coisas para proteger dados, né? São estratégias de proteção de dados. Segunda estratégia seria anonimizar direto, seria anonimizar, por exemplo, está escrito lá o teu nome do número do cartão de crédito, simplesmente a empresa não precisa guardar aquele dado, ela vai simplesmente anonimizar ele, vai botar uma outra palavra qualquer, confidencial, o que seja. E generalização seria uma estratégia que tu estaria fazendo uma generalização do dado. Seria, por exemplo, tu tem a tua idade, eu tenho 36, mas no banco de dados a empresa não pode salvar a minha idade. Então, o que ela estaria fazendo? Ela estaria generalizando a minha idade, ela estaria colocando minha idade, por exemplo, dizendo que eu tenho 30, porque ela está generalizando, ou não, no caso, se 36 seria 40. Mas ela está botando a idade dentro de um, vamos dizer assim, que eles chamam de um bucket. Eles especificaria
qual é o tamanho desse bucket e onde é que ele colocaria no fim ou no início desse bucket para dizer, vamos dizer assim, colocar uma média, seria, não seria uma média, seria uma... poderia se tratar como uma média do valor da idade. Não é a idade exata para não poder esse dado ser exposto, né? E uma outra coisa que o Databricks poderia nos suprir aqui usando Databricks para tentar atender essas leis seria permitir essa questão que esse dado que foi pseudo-anonimizado, que a ferramenta que foi usada para a tabela auxiliar que foi usada para pseudo-anonimizar esse dado, ela possa ser migrada para outras ferramentas e outras soluções e daqui a pouco está revertendo esse dado, esse dataset no futuro. Diego, tu quer adicionar alguma coisa aqui? Não, acho que está claro, Fábio. Só na generalização, o que pode ser feito também é sumarização de dados, né? Não sei se é uma estratégia que poderia ter ali também, né? Sim, poderia. A ideia aqui eu estou colocando o que foi colocado nesse evento pelo pessoal, o que eles criaram nessa plataforma free. Eles têm essas 3 estratégias. A gente pode ter várias outras estratégias aqui, né? Por exemplo, tem estratégias que a gente poderia fazer um replace, por exemplo, se a gente tem número de cartão de crédito, a gente manter só os 4 últimos números, entendeu? Criar estratégias nesse sentido. A ideia aqui só estamos mostrando que facilmente essa biblioteca eles já montaram e ela já funciona, ela está disponível, ela é free, ela foi criada dentro do Scala, está conectado tu pode conectar pelo Databricks, usar ela, tá pronto, né? Mas com certeza eles também estão evoluindo essa biblioteca internamente também para poder suportar outras funcionalidades que ajudam as empresas a se adequarem às leis, né? LGPD e GDPR. Pode passar, Diego. Só para mostrar, então, como é que eles usam isso, como é que eles estão usando como é que eles criaram esse mecanismo todo de proteção de dados. Claro, o Databricks é uma peça dele, mas o que eles mais ou menos, de uma forma bem rápida e sucinta, eles criaram, existe uma área de landing, onde é que os dados estão chegando lá dentro. Diversos outros sistemas podem largar dados dentro dessa área de landing. No momento que esse dado entra dentro dessa área de landing, é gerada uma notificação que vai para uma fila, essa fila vai chamar uma função, essa função vai chamar o Databricks, que seria ali o Protect Data. O Databricks vai permitir, vai ler esse dado que chegou, ele vai identificar uma política, a gente tem que definir uma política, no caso de proteção de dados, porque tu sempre vai ter que conhecer, para tu poder proteger o dado, sempre vai ter que conhecer qual é que é o teu esquema, né? Tu vai ter que poder conhecer o esquema de dados para poder proteger ele. Então, vamos dizer, se tu está recebendo uma tabela lá com dados de cartão de crédito, lá vai ter o nome, o número do cartão de crédito, a empresa, a bandeira que emitiu o cartão de crédito. Então, tu vai ter essas colunas, tu vai ter esse teu esquema de dados, então tu tem que conhecer esse esquema de dados e tu vai dizer o que tu quer fazer com cada coisa, o que tu quer fazer com cada coluna. Então, essa política, que seria, vamos dizer, um arquivo auxiliar, ele vai pegar esse arquivo de política, o arquivo de entrada, processar essa política e fazer aplicar as estratégias que foram definidas naquela política e largar esse arquivo protegido dentro de uma área protected, que seria um outro storage account. De outra forma, também, essa solução deles, a solução completa, ela permite que existe uma API que permite que tu possa registrar novas políticas, por exemplo, se tu precisar registrar novas políticas, né, criar outras políticas. Aqui eu vou abordar, com a ideia do nosso exemplo hoje, é abordar somente a parte do Databricks e como é que funciona, como é que vocês poderiam estar usando esse projeto também e estendendo dentro da sua necessidade. Eu vou começar a compartilhar aqui de novo, Diego. Beleza. Então, pessoal, estão vendo minha tela de novo, Diego? Ok, pode seguir. Tá. Então, beleza, pessoal. Eu vou pegar aqui nosso outro exemplo de hoje, que é o Data Protection, tá? Vamos começar aqui com a ideia aqui que eu vou estar instanciando essa biblioteca que eles criaram. Essa biblioteca está num projeto, deixa eu mostrar para vocês aqui, está num projeto do Scala. Opa, não é esse aqui, é esse aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse projeto ele está free hoje, ele está no Git. É um colega que fez ele aqui e estão trabalhando. E ele é um projeto básico, mas ele tem toda a funcionalidade de aplicar as regras
de generalização, anonimização, é difícil essa palavra. Tem toda a lógica de ler um arquivo de políticas, aplicar sobre o arquivo, sobre o dataset que está sendo enviado, trabalha com diferentes formatos, suporta CSV, suporta Parquet, suporta JSON, então tem uma série de coisas que já está implementada dentro desse projeto. Ele está no Git, é free. Vocês podem baixar, podem contribuir, claro, para o projeto e também podem evoluir internamente para vocês dentro da necessidade de vocês. Tá? A ideia aqui que eu fiz, eu baixei o projeto, compilei esse projeto, gerei uma biblioteca e vim aqui no no mesmo processo que eu fiz antes, eu vim no cluster aqui, que daí é esse outro cluster aqui, e atachei essa biblioteca aqui, tá? No momento que eu atachei essa biblioteca aqui, ela começa a ficar disponível para mim aqui poder utilizar os métodos que nem a gente tinha mostrado no outro exemplo, tá? Então, aqui em cima, a gente está fazendo alguns imports da biblioteca, né, para poder usar a biblioteca. Aqui, eu vou estar fazendo uma leitura de um arquivo, que é um arquivo de exemplo de cartão de crédito. Deixa eu mostrar para vocês o arquivo de exemplo de cartão de crédito. É com dados aqui do cartão de crédito do Diego, que a gente pegou, só são cartões de crédito dele. É internacional ainda. É só um arquivo de teste. Existem vários sites, isso aqui é legal também quando vocês forem trabalhar com Databricks, existem vários sites que têm datasets de exemplo, né? Isso aqui é tudo dado de exemplo randômico, então tem vários sites com datasets que tu pode ir lá, precisa de... Esse aqui eu peguei 100 linhas ou 60, 100 linhas, mas pode pedir, eu quero um arquivo de 1000 linhas, 2000 linhas, sei lá quanto quiser, para poder trabalhar e às vezes né, brincar com dado, brincar com grandes volumes de dados. Então baixei esse arquivo aqui, botei no nosso storage account lá de novo, que é o mesmo de antes, eu só estou numa outra área, estou nessa DPA aqui. Então, na DPA eu tenho esse arquivo raw e eu tenho aqui o CSV dele, tá? Tá aqui o credit card CSV. Vamos para lá de novo. Aqui eu vou só vou ler o arquivo e vou salvar ele como um Parquet, só para nós trabalharmos ele como Parquet. Tá? Aqui eu estou usando duas estratégias de leitura, uma é a headers, para ler o headers, para ele usar o header da primeira linha do CSV como sendo header, e eu estou usando também aqui a infer schema, que ela vai poder, lendo são 100 primeiros registros, né, Diego, tu lembra dessa? Mas eu acho que ela lê os 100 primeiros e ela infere o esquema com base nos 100 primeiros registros lidos, né? Ela vai inferir na amostragem de dados, Fábio. Eu não lembro quantos registros são. Mas eu acho que é 100, Então, a grande questão é que se tu tiver um arquivo, às vezes quando tu tem um arquivo que ele começa a variar a partir depois das primeiras 100 linhas, às vezes tu tem problemas de leitura, porque tu dá um infer schema e ele lê, ele consegue entender o esquema, só que lá no meio do teu arquivo tu tem alguma coisa diferente, ele não vai conseguir trabalhar, então ele vai dar problema. Tá, nesse caso, a gente geralmente pega esse arquivo e gera uma amostra desse arquivo para poder ler o início de forma diferente. Então, eu li o arquivo que eu tenho, então vamos ver, temos card type full name, o nome do cartão, o número do cartão, o nome da pessoa, todos os dados aqui bonitinhos, né? Aqui eu estou gerando um arquivo aqui eu estou gerando, desculpa, um arquivo não, estou gerando uma configuração, vou até pegar a primeira aqui, a gente faz uma por uma aqui para ficar mais fácil de entender. É um arquivo, esse padrão de configuração aqui foi um padrão que esse pessoal que montou essa biblioteca criou, tá? Ele é um padrão de configuração de como é que tu faz uma configuração de uma política. Então aqui eu estou definindo uma política, eu estou definindo onde é que vai vir meu arquivo, que é esse arquivo credit card está vindo do raw, aqui Parquet credit card, que eu tinha gerado aqui em cima, né? E onde é que ele vai salvar? Ele vai salvar no Protected Parquet Credit Card. Eu estou usando o DBFS, que eu tenho o meu storage account está montado aqui, né? Então estou lendo direto o storage account numa unidade montada. E eu vou usar uma estratégia inicial de anonimização de duas colunas, Card Holder Name e Card Number. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pedir para a biblioteca, tira essas duas colunas e troca pelo texto confidencial. Eu posso colocar lá qualquer texto que eu quiser aqui. Então, ele vai ter que olhar para essas duas colunas aqui, Card Number and Card Holder Name, e trocar isso aqui para o confidencial. Então, eu vou rodar isso aqui, para ele gerar essa meia string. Isso aqui, claro, na funcionalidade, no produto final, o pessoal tem isso aqui de outra forma, tá? São arquivos também, poderia estar sendo conectado, não precisaria ser aqui direto no notebook, né? São arquivos de políticas, né, que poderiam ser mantidos em outro storage, outra coisa, mas aqui para fins de demonstração, estamos colocando aqui diretamente
no notebook. E aqui eu vou ter a chamada principal da biblioteca deles para poder rodar esse procedimento de proteção de dados. Então ele está rodando aqui, já rodou, terminou já. Agora eu vou pegar, ele me salvou dentro, eu pedi para salvar na Parquet Credit Card, então eu vou dar uma lida aqui para ver como é que ficou. Ó, bom, já estava aqui, né, mas ele leu de novo. Card number ele trocou para confidencial e card holder name trocou para confidencial também. Só para mostrar que está funcionando aqui, a gente pode botar para... Vamos rodar aqui de novo. Vamos rodar aqui. Ó, beleza. Tá pegando meu dataset e meu data frame tá trocando ele, né? Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse data frame e vou salvar ele, né? Vou salvar esse cara. Quer dizer, ele já está salvo aqui, não preciso. Ele já está salvo, desculpa. A gente só está lendo ele, né? Então ele já está salvo lá no Protect, na área de Protect, eu só estou lendo ele e ele já está protegido. Agora ele poderia estar seguindo dentro da empresa para ser aberto para outras pessoas. O que mais a gente pode fazer? O que mais a biblioteca fornece também já pronto para nós? Ele tem a ideia da generalização e da pseudo anonimização. Eu vou jogar as duas aqui de uma vez só, porque eu estou vendo que o tempo também o tempo vai rápido. Vamos só um pouquinho. Eu vou colocar aqui as duas estratégias aqui. Então coloquei aqui a generalização. Eu vou generalizar a coluna billing date, que é essa coluna aqui, billing date. Ela é um integer, então ele vai generalizar isso aqui. E ele vai pseudo-anonimizar a card type full name. É a bandeira aqui do cartão, né? Card type full name. Então ele vai anonimizar, pseudo-anonimizar isso aqui. Vou botar para rodar aqui e vamos mandar ele rodar aqui de novo. Beleza, rodou. Eu vou dar uma rodada no meu Parquet e vamos ver o que ele fez. Tá? Em relação à generalização, ele está com alguns problemas da biblioteca deles. Ela não está uma biblioteca 100%, né? Mas ele acabou gerando um array aqui, não deveria gerar. Mas eu acho que é pelo tipo de dado que eu estou colocando. Eu acho que eles estavam pensando mais em double e eu estou trabalhando com integer aqui. Ele está dando erro nisso aqui. Mas que nem eu estava falando para vocês, que uma biblioteca free, ela não é um produto, ela é algo que vamos dizer assim, para ser uma ideia, né, de um trabalho. Com certeza, quem é que quer usar isso aqui não é para ser usado em produção direto, né? A ideia é que se vocês vão trabalhar, ela trabalhe um pouco a biblioteca internamente para poder realmente gerar um produto, né? Mas então ela tem erros também, mas ela traz um insight de como a gente poderia está criando uma solução para trabalhar a proteção de dados, né? Principalmente que nem a gente estava falando, nesse momento que está ficando mais em voga essa questão da proteção de dados. O que mais ele fez aqui? Ele também na coluna card type full name, ele trocou por uma coisa bem louca aqui, ele botou um número bem diferente. Ó. Então, o que ele está fazendo? Esse número está criando uma tabela, vou mostrar para vocês aqui. Ele criou uma tabela, deixa eu rodar aqui, ele criou uma tabela, uma delta table, e salvou esses dados lá, ele pegou lá, deixa eu mostrar primeiro aqui, vou mostrar para vocês aqui em cima, vamos rodar isso aqui. Isso aqui é baseado no dado inicial, tá? Ele tá, só pelo card type full name, a gente tá fazendo um group by e contando. Então, é quantos cards eu tinha do Discover, do Visa, JPEG, Credit, sei lá o que, American Express e so on. Então, quantos dados eu tenho de cada um, quantas linhas eu tinha para cada um, né? Aí agrupando. Aqui, o que ele fez para mim? Ele já pegou, eu estava anonimizando essa coluna, né? Então, ele pegou essa coluna e levou para aquela tabela. Ele gerou um token, só que esse token que ele gerou, se a gente for olhar aqui, ele não é o mesmo dado que está dentro aqui da nossa tabela desculpe, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Não é o dado que ele colocou aqui dentro da nossa tabela no replace, né? Ele colocou um outro dado aqui. Por que ele colocou um outro dado aqui? Porque aqui eles estão usando uma outra técnica aqui que eles chamam de salted. Eles estão salgando o dado com um token antes de guardar o dado. Para permitir o quê? Que se alguém tiver acesso a essa tabela somente, ele não vai conseguir, olhando para essa tabela aqui, eu teria que te... não olhem para essa coluna encryption por enquanto. Mas a tabela seria, deixa eu mostrar para vocês aqui.
Faltou uns códigos aqui, Diego. A tabela de tokens seria isso aqui. Então, se alguém pegou essa tabela, roubou a tabela de tokens e também roubou o arquivo, ele não vai conseguir descobrir, roubou esse arquivo aqui, né, do que é o arquivo protegido, ele não vai conseguir fazer uma substituição direta e entender o que é. Por quê? Porque eles estão fazendo essa estratégia de salgar o dado. Salgar o dado, o que é? Tu não está encriptando, mas tu está dificultando o trabalho de quem vai ler essa tabela. Né? Quem é que vai tentar voltar esses dados? O que eles estão fazendo? Eles estão pegando o valor do token aqui que eles geraram, mais o valor daqui, e gerando um hash dele. Então, ele está guardando, na verdade, o hash. É o hash do token mais aqui. É o hash desses dois. E esse hash aqui está sendo colocado na tabela. Então, se a gente for olhar aqui, se eu pegar o meu dado protegido agora e fizer um group by pelo card type full name, que seria aquela coluna, ele tem que bater os counts. Por exemplo, vamos olhar aqui a tabela, o 94, o que começa com 94, aqui tem 26, tá? O que começa com 94 aqui é o Mastercard. Aqui é o meu encryption, né? Tá aqui batendo, Mastercard. E se eu for olhar aqui em cima, quanto eles têm? Mastercard 26. Então tá funcionando, a biblioteca funciona. Né? Ela consegue pseudo-anonimizar, guardando o dado num vault separado, que seria usando o Delta Table. Esse dado poderia ser transitar depois para outras soluções, né, para outras aplicações, se num futuro for necessário, de repente, voltar esse dado, eles conseguem voltar o dado, porque eles entendem a lógica de como ele foi criado, né? Volto a dizer, a gente não está trabalhando aqui com criptografia. Esse hash aqui, claro, ele é irreversível, mas se eles souberem como ele foi montado, né? Ele foi montado de uma forma fácil, vamos dizer assim, alguém que estivesse fazendo um ataque que conseguiria entender isso aqui também. Mas dificulta, com certeza. Diego, tu acha que ficou alguma dúvida, pelo menos do teu lado aí, sobre a explicação? Não? Eu acho que está claro, Fábio. Um ponto tá claro importante, que é complexo. Não é uma proposta simples, mas também ela resolve um problema extremamente complexo, né? Então, um dos pontos importantes que eu queria levantar é que alguém pode dizer, mas por que eu estou me preocupando com a anonimização dos dados num storage account, né? Por que eu não simplesmente, quando eu jogar essa informação para ser consumida lá por um database ou por um relatório, eu posso simplesmente ignorar aquelas colunas. Sim. E aí o problema é que hoje em dia empresas de médio a grande porte, não é somente a área de TI que tem acesso aos dados. Hoje nós temos dois problemas aqui, né? A gente tem outros sistemas que consomem dados desse data lake ou desse storage account. E dependendo do sistema, ele pode ver coluna A, mas não necessariamente ver a coluna B. Exatamente. E um outro ponto é que as empresas já têm diversos departamentos com analistas de dados locados nesses departamentos. Então, por exemplo, o departamento financeiro pode ter alguém lá que está usando, por exemplo, Databricks para buscar dado e criar alguma medida, criar alguma saída para algum relatório, enfim, ou até a integração com outro sistema. Então, isso permite uma descentralização, porque a partir do momento que eu rodei essa biblioteca aqui, eu consigo jogar para aquele folder protected, eu consigo jogar diferentes visões do meu landing, né, do meu dado. E a partir dali eu tenho tranquilidade que se eu permitir que alguém acesse aquela pasta, aquela pessoa sozinha não consegue reverter o dado para o valor original. Então, isso permite também uma descentralização. Esse é um ponto importante, né, Fábio? Sim, sim, com certeza. E vamos dizer assim, a área que está responsável por cuidar dos dados da empresa, ela vai poder estar tranquila de que o dado que ela está colocando para fora, disponibilizando para as outras áreas, ele é um dado que está protegido e já está de acordo com a lei, né? Então, vai evitar com que aconteça alguma falha, alguma brecha aí, incorrendo em multas para as empresas, né? Então, realmente é uma boa estratégia tu ter uma centralização para fazer esse controle da proteção e a proteção dos dados, né? E eu acho que o Databricks é uma ferramenta bacana para trabalhar, tem potencial. Acho que até um outro evento a gente poderia falar mais internamente sobre as estratégias do código Scala que foram utilizadas dentro da biblioteca de proteção de dados, que também são interessantes, mas também vou deixar o link ali, cada um também pode dar uma olhada e tentar dar uma analisada nessa parte do código.
Mas tem bastante potencial, tem outras, o pessoal também tá evoluindo bastante essa área de proteção de dados para trabalhar os outros dados também, que são, eles chamam de Personal Private PII, Personal Identifiable Information, é para tratar todo tipo de informação que consiga identificar uma pessoa, né? Então, cuidar disso, né? Que toda informação que seja colocada dentro dos sistemas não permita que tu identifique uma pessoa sozinha. Isso pode ser desde o CEP, por exemplo, o CEP poderia identificar que tu mora em algum local, se alguém descobrir, pegar um dado teu e saber onde é que está, vincular o teu nome àquele CEP, ele vai estar sabendo que tu vai estar morando numa rua específica, né? Então ele já, se ele quiser te procurar, ou vamos dizer assim, te achar, ele sabe que tu vai estar naquela rua, né? E vamos dizer assim, dependendo do tamanho da rua, quer dizer, no Brasil eu até não sei como é que funciona, não me lembro exatamente, mas ele vai estar restringindo a busca dele, né? Se ele quiser te achar ou te procurar, e assim seria outras informações também, né? É isso aí, Diego. Acho que vamos passar para as perguntas. Não sei se chegou alguma pergunta aí. Não, nós não temos, acho que os pontos que entraram aqui, Fábio, foram todos cobertos já. Obviamente, alguém tendo uma pergunta pode postar ali ainda, nesses minutos que a gente ainda tem. Mas alguma dúvida que surja depois, pode usar lá a comunidade que a gente vai tentar responder. Como o Fábio comentou, a gente trabalha, são colegas nossos que criaram essa biblioteca, então a gente pode, obviamente, até colocar vocês em contato com eles, se for o caso, ou esclarecer alguma dúvida, ou até fazer um outro demo em mais detalhes, aí, se surgir interesse nessa questão. Né? E o projeto está no Git também, o pessoal quiser entrar no Git lá e pode postar o seu comentário no projeto, se quiser começar a usar o projeto, né, tiver uma dúvida, ou até quiser contribuir também, né, tiver uma melhoria no projeto, quiser contribuir lá no Git, com certeza está aberto lá para que ele seja evoluído, esse projeto, né. Mas realmente eu acho que o uso do Databricks para fazer esse tipo de controle seria bem interessante, né, para fazer data protection seria bem interessante. Ok. Acho que tu pode parar de compartilhar, né, Fábio? Acho que a gente... deixa eu ver se eu tenho alguma... a gente tem uma sugestão de outro demo aqui, para cobrir melhor a parte do Events Hub, né? Então, nós temos essa pergunta do Samuel, nós temos um demo programado para mostrar todas as possíveis integrações que existem entre o Databricks e a Azure. Então, o que tu consegue fazer, né, com nesse sentido? E a gente vai tentar colocar dentro do escopo alguma coisa nesse sentido, Samuel. Obrigado pela sugestão. Eu acho que era isso, Fábio. Estamos a 2 minutos do fim. Obrigado pelo tempo para montar o demo, Fábio, e obrigado ao pessoal que entrou aí. Obrigado ao pessoal que está acompanhando, o pessoal que vai ver isso aqui depois também. E é sempre bacana montar os demos, eu convido todo mundo a vir tentar apresentar, porque é um momento de aprender, também aprendi bastante hoje, olhando outras coisas. Então, é uma forma de estudar, uma forma de aprender bastante quando tem esses deadlines, né, Diego? Fábio, desculpa, só voltando à questão do Samuel, ele está bem sendo mais específico, não em relação... Ele está perguntando aqui como seria a integração ali do Events Hub, né? Como é que funcionaria a movimentação dos dados entre o Events Hub e o Data Warehouse? Tá. Por que a gente está usando o Event Hub nesse caso ali daquele projeto ali? Por que entrou um Event Hub ali? Porque esse projeto ele está entregando um dado, vamos dizer assim, ele está identificando violações em diferentes projetos, em diferentes plataformas. No momento que ele entrega essa violação, a gente tem diferentes consumers ali. Um consumer seria o database, que vai estar pegando esse dado do Event Hub e salvando esse dado. Daí, como é que funciona como é que está sendo salvo esse dado? Existe uma function que tem uma trigger colocada no Event Hub, então toda vez que chega uma mensagem nova no Event Hub, a function recebe essa mensagem e salva no database. Tá? Isso é uma function que fica rodando, é uma trigger, uma function do Azure. Só que existem outras functions também com o mesmo tipo de trigger, só que a outra function ela é responsável por exemplo, postar mensagens no Teams, nos canais do Teams de acordo com cada tipo de violação. E tem outra function que é responsável por mandar e-mails. Então, a ideia daqui de a gente foi usar o Event Hub aqui justamente para fazer essa
desacoplar o projeto no momento que ele vai fazer a entrega da informação, permitindo que a gente consiga colocar novos consumers ali. Então, por isso que tem esse Event Hub ali no meio. Mas se tu não tivesse essa necessidade, se tu estivesse trabalhando só com database, daqui a pouco vale a pena tu pegar do Databricks e largar diretamente dentro do database, né? Não precisaria estar usando o Event Hub. A ideia ali é só para tu desacoplar e tu ter diversas saídas, né? Essa seria a ideia ali. Geralmente, quando a gente tem um projeto que exige que a saída de dados, a gente já consegue antecipar que a gente vai ter vários consumidores na outra ponta, né? Geralmente, a gente acaba colocando o Events Hub ali como uma forma de preparação, porque aí eu posso mandar o dado para um sistema que vai gerar um ticket para alguém trabalhar naquela vulnerabilidade. Eu posso mandar o mesmo dado lá para um streaming dataset no Power BI, que vai também gerar alguma movimentação, uma notificação, ou até mostrar a informação numa televisão na área de segurança, e assim por diante. Então, é uma boa prática que se usa, a gente tem usado em vários projetos, quando se tem múltiplos consumers, o Event Hubs entra ali no meio. Perfeito. Eu acho que era isso, Fábio. Obrigado novamente a todos e a gente vai programar o próximo evento aí daqui umas 3 semanas, após aí para janeiro agora. Em janeiro sai o próximo. Então tá bom. Ótimo. Valeu, Diego. Boa noite. Pessoal. Boa noite.